sou Halcyon Teixeira, sou médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre o coronavírus. É um vírus já sabidamente descoberto desde a década de 1960 e que normalmente causam quadros de resfriados nas pessoas. Mas alguns coronavírus conseguem fazer uma doença grave nos pulmões, chamada de síndrome respiratória aguda grave, o que dá a letra em inglês de SARS. E aí, somando ao coronavírus a essa letra, forma o SARS-CoV. O primeiro vírus que conseguiu causar essa doença no pulmão foi descoberto em 2002, na China, e a partir daí os casos foram contidos. Em 2012, houve novamente aí um outro vírus no Oriente Médio e também foi contido, e agora, no final do ano de 2019, há o relato de novos casos aí de uma doença que era ainda desconhecida, que causava uma pneumonia grave nos pacientes. A partir de então, tentou-se achar um nome para essa doença, e aí o nome foi estabelecido Covid-19. Essa sigla vem de coronavírus causando doença no ano de 2019. A transmissão se dá pelas secreções contaminadas ou do contato próximo de pessoa a pessoa. Então a gente precisa estar próximo de alguém infectado ou ter convivido naquele local e aquele local estar com o vírus para que eu, entrando em contato então ou com a pessoa ou com o ambiente contaminado, tenha essa infecção e desenvolva a doença. Não é uma doença transmitida pelo ar simplesmente por estarmos próximos ou no mesmo ambiente de pessoas que têm coronavírus. Eu preciso desse contato próximo ou do ambiente contaminado. A Covid-19, ela é diferente do vírus da gripe e nenhum de nós até agora tivemos contato com eles. Então todos somos suscetíveis a ter a infecção por esse novo coronavírus. Também há diferenças aí de características tanto de transmissão. Esse novo coronavírus consegue transmitir mais do que o vírus influenza e também ele causa mais doenças pulmonares graves e com isso mais mortes do que o vírus influenza. A Covid-19 tem aí uma diferença de poder acometer os pulmões de uma forma mais importante, diferente de outras doenças respiratórias, principalmente se as pessoas estiverem acima de 60 anos ou que tiverem doenças, por exemplo, como problemas do coração, problemas no pulmão ou diabetes. Então essa somatória de doenças que a pessoa tem, somada à idade, tem se mostrado aí uma combinação mais importante para os casos graves, incluindo as mortes, o que também faz a diferença em relação aos casos de gripe. É muito importante que a gente aprenda a se proteger dessa doença, enquanto não venham aí tantos remédios específicos para o tratamento ou vacinas que façam aí a proteção contra o coronavírus. Precisamos manter toda a nossa atenção redobrada para evitar que nós nos infectamos e infectar as outras pessoas ao nosso redor. E aí diminuindo então o número de casos e as complicações relacionadas à infecção pelo esse novo vírus. O nome coronavírus vem porque esse vírus possui na sua superfície várias estruturas que lembram aí uma coroa. Esse vírus ele pode se manter por muito tempo nos ambientes, principalmente em contato com plástico ou contatos aí com metal. Mas é muito importante que os estudos mostraram que ele é facilmente morto por substâncias que a gente já usa no dia a dia. Tanto substâncias que a gente costuma usar dentro de ambientes hospitalares ou de serviços de saúde, quanto dos ambientes domésticos. Então, a gente limpando o ambiente com essas substâncias já do nosso dia a dia, o vírus morre rapidamente. E para eu me infectar, eu preciso ter tido contato aí com o vírus e ter colocado a mão no rosto, principalmente nos olhos, boca e nariz. Se eu fizer essa combinação de evitar colocar as mãos no rosto e fazer sempre a higiene das mãos, eu vou diminuir em muito o risco de eu me infectar.
ele é facilmente transmissível porque hoje a gente tem um poder de deslocamento muito grande, através de aviões, através de carros, mas que a gente consegue fazer um deslocamento entre cidades, entre países, de uma forma muito intensa. Então esse vírus hoje ele já é pandêmico. O que isso significa? Que ele já está presente em todo o mundo e que nós temos que nos acostumarmos com ele entre nós, porque ele veio para ficar, até que novas pesquisas cheguem com vacinas eficazes para combater ele. Ficar longe de pessoas doentes, lavar sempre as minhas mãos ou usar o álcool gel e tentar evitar aí o deslocamento para as áreas que neste momento a gente não precisa, porque está havendo uma maior circulação viral. A partir do momento que a pessoa comece a ter febre, com tosse ou dor de garganta ou um mal-estar generalizado, se ela estiver aí com dúvidas se ela tem ou não coronavírus, mas está se sentindo mal, ela deve procurar um serviço de saúde para ser avaliada, para saber se realmente pode ser um coronavírus ou não, ou uma outra infecção, porque as outras infecções não pararam nesse momento, e aí ver se podem continuar em casa ou se precisam de uma internação. Então é muito importante que neste momento a gente trabalhe com a prevenção e com o reconhecimento dos sinais e sintomas que possam aí me levar a casos graves e que eu necessite então de um suporte médico. Você se automedicar, você pode estar camuflando às vezes sintomas tanto do coronavírus ou agravando outras doenças que podem não se dar bem, como por exemplo anti-inflamatórios. A gente não deve fazer então uso de medicações sem uma orientação médica. Fazendo dessa forma, nós chegaremos num momento que o vírus se estabilizará, ou seja, ele estará entre nós, mas a gente conseguirá manter aí casos menos graves ou entender mais os casos e nos proteger até que chegue um momento em que exista uma vacina eficaz e que todos fiquem protegidos. Até lá, manter essa atenção, tanto na prevenção quanto no reconhecimento dos sintomas, é muito importante.